Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcelo, de Física, do Colégio Estadual Minas Gerais. Pessoal, voltamos aqui para fazer mais alguns exercícios relativos à primeira lei de Ohm, para você fixar bem as ideias. Depois, só questões básicas por enquanto, tá bom, pessoal? Depois a gente vai fazer as questões da segunda lei de Ohm. Vou falar da segunda lei de Ohm, fazer alguns exercícios relativos à segunda lei. Bom, a questão número 6 diz o seguinte: três condutores, X, Y e Z, foram submetidos a diferentes tensões U, e para cada tensão foi medida a respectiva corrente elétrica I, com a finalidade de verificar se os condutores eram ômicos. Os resultados estão na tabela que segue. Aqui ele me deu o condutor X, condutor Y, condutor Z. Ele quer saber qual desses condutores são ômicos. Aí ele botou, de acordo com os dados da tabela, somente o condutor X é ômico, somente o Y é ômico, somente o Z é ômico, os condutores X e Y são ômicos, os condutores X e Z são ômicos. Então vamos lá. Bom, primeiro, o que eu tenho que lembrar, pessoal, na hora da prova? Quando é que o condutor é ômico? Quando a corrente que passa pelo condutor, a corrente, é proporcional a DDP em seus terminais. Ou seja, à medida que a DDP aumenta, a corrente tem que aumentar na mesma proporção. O que significa isso, professor? Se a DDP dobrar, a corrente dobra. Se a DDP triplicar, a corrente triplica. Se eu quadruplicar a DDP, a corrente quadruplica. Tá legal, pessoal? Então vamos lá, senhores. O condutor X, ele é ômico. Porque, observe, quando eu aplico uma DDP de 1,5 volts, a corrente é 0,3 ampere. Aí eu dobrei a DDP. Dobrei de 1,5 para 3. Dobrei. Quando eu dobro a DDP, a corrente dobra. Aumentou para 0,6. Então, o condutor X, ele é ômico. Tripliquei a DDP. E, mentira, pessoal, não é ômico, não. Tá querendo enganar a gente. Não, peraí, desculpa. É sim, é sim. Quadrupliquei a DDP, eu quadrupliquei. De 1,5 para 6, eu quadrupliquei a DDP. Quando eu quadruplico a DDP, a corrente quadruplica. Fica 4 vezes maior. Era 0,3, passou a ser 1,2. Depois, eu aumentei a DDP para 8 volts. A corrente aumentou para 1,6. Pessoal, a outra maneira de nós descobrirmos se o condutor é ômico ou não, basta dividir a DDP pela corrente. 1,5 dividido por 0,3. Ordenando as casas, vai ficar 15 sobre 3. 5. 3 dividido por 0,6. Vai dar 5. 6 dividido por 1,2. Vai dar 5. 8 dividido por 1,6. 80 por 16. Ordenando as casas, vai dar 5. Então, o condutor X é ômico. Já o condutor Y, ele não é ômico. Não é, por quê? Aplicando uma DDP de 1,5 volts, a corrente é 0,5 ampere. Dobrei a DDP. Quando eu dobro a DDP para 3 volts, era para a corrente dobrar. Se 0,4, não é 0,35. Já sei que o Y não é ômico. Então vamos para o Z. Condutor Z. Aplicando uma DDP de 1,5 volts, a corrente é 7,5 ampere. Dobrei a DDP, a corrente dobrou. Passou a ser 15. Aí depois, ele está tentando enganar a gente. Aí ele aumentou a DDP para 5 volts. A corrente aumentou para 25. Para a gente descobrir se o condutor é ômico ou não, basta a gente dividir a DDP pela corrente. 15 por 75. Por que 15? Estou ordenando as casas decimais. Multipliquei por 10 por 10. 15 por 75 vai dar 1/5. Simplificando. 15 por 15 dá 1. 75 por 15 dá 5. Vai dar 1/5. 3 por 15 vai dar 1/5. 5 por 25 vai dar 1/5. 6 dividido por 30 vai dar 1/5. O condutor Z também é ômico. Então, os condutores X e Z são ômicos. Letra E. Olha lá. De novo, para os resistores ômicos, a resistência elétrica é constante, isto é, U é proporcional a I. Isso a gente já tinha comentado. Dobrando U, o valor de I dobra. Triplicando U, a corrente triplica. Outra maneira é você calcular a relação quociente entre U e I e verificar qual se mantém constante.
Isso ocorre para os condutores X e Z da tabela. Opção correta. Letra E. Tranquilo? Bom, vamos ver agora a questão 7. O gráfico a seguir representa o comportamento da corrente que atravessa um resistor em função da DDP a ele aplicada. Ó, quando eu aplico uma DDP de 5 volts, a corrente é 0,1 ampere. Dobrei a DDP, corrente dobra. 0,2. Olha lá, tripliquei a DDP, corrente triplica, 0,3. Quadrupliquei a DDP, corrente quadruplica, 0,4. O resistor é ômico. Aí ele botou, nessas condições, assinale o que for correto. Esse resistor não obedece à lei de Ohm? Pessoal, ele é ômico, né? O resistor é ômico. Beleza? Lembrando que a lei de Ohm é válida para condutores ômicos e não ômicos. Tá bom? Quando a corrente for 0,4 ampere, a DDP aplicada no resistor será 25 volts? Vamos ver. Não, pessoal. Ó, quando a corrente é 0,4 ampere, a DDP não é 25, a DDP é 20, está aqui o gráfico. A DDP é 20. A resistência do resistor tem dimensões de volts por coulomb por segundo? Ó, cuidado aqui, pessoal, que está tentando te enganar. Coulomb por segundo, ó, carga, coulomb é carga, segundo, tempo. Quantidade de carga dividido pelo tempo dá corrente elétrica. Corrente elétrica. Resistência não é voltagem vezes a corrente. De novo, coulomb por segundo é a corrente elétrica. Resistência não é voltagem vezes corrente, é voltagem dividido pela corrente. R é igual a U dividido por I, não é U vezes I. Tá? A 4 também está falsa. Quando a corrente for 0,2 e percorrer esse resistor por 2 segundos, a potência será 4 watts. E, pessoal, desculpa, a gente ainda não falou de potência. Né? A quantidade de energia dissipada, a gente vai falar disso aqui ainda, tá, pessoal? Em qualquer tempo, será constante, igual a 200 joules por segundo. A gente ainda não falou de energia dissipada. Mas vamos lá. Quando a corrente elétrica for 0,2 ampere, a resistência do resistor é 50 ohm. Pessoal, a resistência é constante. Vamos ver. Como é que a gente calcula a resistência? U sobre I. Por exemplo, quando eu aplico uma DDP de 5 volts, a corrente é 0,1. Né? Então a resistência ficará 5 por 0,1, 50 ohm. Verdadeiro. Aí dê como resposta a soma dos números que precedem as afirmativas corretas. Tem opções aqui que a gente não comentou ainda, tá, pessoal? Mas vou te mostrar a solução. Incorreta. O resistor obedece à lei de Ohm, né? Pois o gráfico tensão vezes a corrente é uma reta inclinada em relação aos eixos, passando pela origem. Na verdade, pessoal, ele teria que falar assim, ó, esse resistor, ele é ômico, né? Ele é ômico, tá bom? Incorreta. Quando a corrente é 0,4, a DDP é 20, a gente já tinha comentado. A 4 a gente também comentou que é incorreta. Por quê? Resistência é tensão dividido pela corrente. Coulomb por segundo é corrente. Não é tensão vezes corrente. Então a 4 é falsa. Né? Incorreta. Quando a corrente... Aí isso aqui a gente não falou de potência ainda, tá, pessoal? A gente vai falar na próxima aula. A 16 é incorreta, porque a energia dissipada depende do tempo de funcionamento. A gente vai falar na próxima aula. Energia, potência vezes tempo. E a 32 é correta, a gente já comentou por quê. Porque é DDP igual a R vezes I. Se eu pegar qualquer valor da DDP, por exemplo, aqui eu peguei 10 volts, para uma DDP de 10 volts, a corrente é 0,2, né? E a resistência é 50 ohm. Essa é correta. Legal? Então a soma 32. Bom, vamos ver a questão número 8. Com base no gráfico DDP versus corrente para um resistor, afirmou-se que o resistor... Primeiro, pessoal, o gráfico DDP corrente não é uma reta. Né? Não é uma reta. Então esse resistor não é ômico. Para os resistores ômicos, o gráfico DDP corrente é uma reta. Esse resistor não é ômico. Ele botou, esse resistor é ômico? Não, não é ômico.
Para o resistor ôhmico, o gráfico DDP corrente é uma reta. Ele apresenta uma resistência de 50 ohm quando a corrente for 0,2 ampere. Vamos ver. Aqui, ó. Quando a corrente é 0,2 ampere, corrente, a DDP é 10 volts. Como é que a gente calcula a resistência do condutor? Aplicando a lei de Ohm, né? Posso fazer que resistência é igual U sobre I. 10 sobre 0,2. 10 dividido por 0,2 vai ficar 100 sobre 2. 50 ohm. A 2 é verdadeira. Verdadeira. Apresenta uma resistência de 90 ohm para uma DDP de 30 volts. Vamos ver. Quando a DDP é 30 volts, 30 volts, ele não me fornece a corrente no gráfico. Né? Ele não me fornece a corrente. Então, eu não posso afirmar que a DDP é 90 volts porque não me forneceu a corrente. Ou foi um erro, né? Ou foi um erro, ou ele não me forneceu a corrente realmente. Então, não posso afirmar que para uma DDP de 30 volts a resistência é 90 ohm, visto que a resistência varia com a DDP, porque o condutor não é ôhmico. Né? Então, a 1 é falsa, a 3 é falsa, a 2 é verdadeira. Né? Incorreta, o resistor não é ôhmico, pois o gráfico tensão-corrente não é uma reta inclinada passando pela origem. 2, correta, a gente já comentou por quê. Porque do gráfico tiramos para uma corrente de 0,2 ampere, a DDP é 10 volts, a resistência é 50 ohm. Incorreta, do gráfico tiramos que para uma DDP de 30 volts, a corrente é 0,3 ampere, ou seja, teve uma falha no gráfico, né? Ele não deu a corrente, 0,3 ampere. Então a resposta é D. Tranquilo? Bom, aí vem essa questão que caiu lá no concurso da EAN. O que é EAN? Escola de Aprendizes de Marinheiro. Vamos lá. 3 resistores foram submetidos a várias tensões e as correntes elétricas que o atravessam foram anotadas. Com os dados coletados, foi montado o gráfico abaixo. Então tem o resistor 1, tem o resistor 2, tem o resistor 3. Né? Aí ele botou, observando o gráfico, é correto afirmar que o resistor R1 é ôhmico e sua resistência é 33 ohm. O resistor R2 é ôhmico e possui uma resistência de 22 ohm. O R3 não é ôhmico, o R2 não é ôhmico, o R1 não é ôhmico. Vamos ver. Vamos ver se o R1 é ôhmico. Pessoal, para o resistor ser ôhmico, né, para o resistor ôhmico, à medida que a DDP aumenta, a corrente aumenta. Então, vamos lá. Aqui, ó, para o resistor ôhmico. Vamos ver se R1 é ôhmico. Quando eu aplico uma DDP aqui, ó, de 220 volts, a corrente que passa por ele, corrente 5 ampere. Quando eu dobrar a DDP, 440 é o dobro de 220. Quando eu dobrar a DDP, a corrente dobra. Então, por exemplo, de novo, quando eu aplico uma DDP de 220 volts, corrente é 5 ampere. Quando eu dobro a DDP, a corrente dobra. Passa a ser 10 ampere. Né? 10 ampere. Vamos lá. O resistor R2, vamos ver o R2. Quando eu aplico a DDP de 110 volts, corrente é 5 ampere. 220, corrente é 10 ampere. 330, 15 ampere. 440, 20 ampere. Ó, quadrupliquei a DDP, a corrente quadruplicou. Ó, quando eu aplico uma DDP de 550, ó, quintupliquei a DDP, a corrente quintuplicou. Tá vendo? Tá vendo? Ou seja, mas ele está pedindo a resistência. Vamos ver. A resistência é a DDP dividido pela corrente. 220 dividido por 10 vai dar 22 ohm. Né? 440 por 20 vai dar 22 ohm. Vamos ver o que ele diz no texto. R2 é ôhmico, tem resistência 22 ohm? Pode ser. Vamos ver o R1. 220 volts. A corrente é 5 ampere. Quando eu aplico 440, a corrente é 10 ampere. Para eu achar a resistência, é só dividir a DDP pela corrente. 440 por 10 daria 44 ohm. Mas o que ele está me dizendo aqui? Ó? R1 é ôhmico, tem resistência 33 ohm? Não. R1 é ôhmico, tem resistência 44 ohm. Então a B seria verdadeira. Né? Opa!
A B seria verdadeira. O resistor R2 é ômico e a sua resistência é 22 ohm. Verdadeira. A1 ele diz R1 não é ômico, mentira, ele é ômico, mas a resistência é 44 ohm. Né? Diz que R2 não é ômico, mentira, ele é ômico. R3 não é ômico, tem resistência 11. Vamos ver o R3. R3, quando eu aplico uma DDP de 110 volts, corrente é 10. Quando eu aplico a DDP de 220, corrente é 20. Né? Corrente é 20. Esse resistor é ômico, ele diz que R3 não é ômico. Ele é ômico e a resistência é 11 ohm. Né? Então a correta é a B. Tá legal, pessoal? Na prova da IAN, Escola de Aprendizes de Marinheiro. Bom, questão 10 que caiu lá na prova de sargento especialista de aeronáutica. Uma questão bem tranquila, vamos fazer rapidinho. Só faltam 2 questões, tá, pessoal, para a gente finalizar. Ele botou assim, ó, em um determinado resistor, ao se aplicar a diferença de potencial de 2 volts, observa-se uma intensidade de corrente de 50 mA. Cuidado, pessoal, 50 mili, 50 vezes 10 a menos 3. Sabendo que este resistor obedece às leis de Ohm, ou seja, que esse resistor é ômico, qual deve ser a intensidade da corrente medida se no mesmo resistor eu aplicar uma DDP de 10 volts? E, pessoal, questão bem tranquila, ó, bem tranquila. O que a gente falou? Para os resistores ômicos, à medida que a DDP aumenta, a corrente aumenta. Então, observe, ele quintuplicou a DDP. Ó, quando ele aplicava a DDP de 2 volts, a corrente era 50 mili. Tá vendo? 50 mili. Quando ele quintuplicou a DDP, ó, ou seja, aumentou a DDP 5 vezes, aumentou de 2 volts para 10 volts. Aumentou 5 vezes, a corrente quintuplica, aumenta 5 vezes. Ou seja, a corrente que era 50 mili passa a ser 5 vezes maior. 50 vezes 5, 250 mili. Né? Lembrando que mili, milésima parte. Cuidado, pessoal. Você vai olhar para as opções e, professor, não tem 250 mili. Calma, pessoal, calma. 250 mili é 250 dividido por 1.000. Pessoal, 250 dividido por 1.000, 0,25. Né? Ou seja, letra B, 0,25 ampere. Né? Olha lá. Letra B. Mili, milésima parte. Ó. Considerando o resistor ômico, eu coloquei a explicação para você aqui. Ó. A intensidade de corrente elétrica que o atravessa é proporcional à DDP em seus terminais. Ou seja, se a DDP torna-se 5 vezes maior, que é o caso do problema, a intensidade de corrente torna-se 5 vezes maior. Ou seja, quando eu aplicava a DDP de 2 volts, a corrente era 50 mili. Quando eu quintupliquei a DDP, a corrente quintuplicou, passou a ser 250 mili, ou 0,25 ampere. Tranquilo? Opção correta, letra B. Tá bom, pessoal? E para finalizar, vamos fazer mais uma questão de EAN. Que é EAN? Escola de Aprendizes de Marinheiro, que caiu lá no concurso da Escola de Aprendizes de Marinheiro. Analise a figura a seguir. Ele me dá uma pilha e uma lâmpada de resistência R, uma lâmpada de filamento. Diz assim, ó, a lei de Ohm afirma que para um condutor, né, que for mantido a uma temperatura constante, condutor ômico, a razão entre a tensão e a corrente é uma constante, ou seja, o condutor é ômico. Essa constante é chamada de resistência elétrica. Não sei o que aconteceu aqui, que deu uma falha aqui, mas vamos lá. Importa é o exercício. A figura acima representa uma lanterna cujo circuito elétrico é composto de uma pilha, uma chave e uma lâmpada. A pilha fornece uma tensão, 6 volts, ao circuito, e a resistência elétrica da lâmpada, 3 ohm. Né? A pilha fornece uma tensão de 6 volts e a resistência é 3 ohm. Né? Quando a chave é fechada, ligada, qual a corrente elétrica no circuito? Olha lá, pessoal, ainda te deu a fórmula, dado? Quem vê ri. Dado, quem vê ri. V igual a R vezes I. Quem vê ri. Quem é V? Voltagem. Quem é R? Resistência elétrica do condutor. Quem é I? Corrente do condutor. Viu? Questão básica. Ele aplicou a DDP de 6 volts. 6. Resistência 3 ohm. Ele quer a corrente no resistor. 6 é igual a 3 vezes I. Passa o 3 dividindo. 6 dividido por 3. O I vai ser 2 ampere. Opção correta, letra B. O I é 2 ampere. Só aplicar a fórmula que ele deu. Dado, quem vê ri. Primeira lei de Ohm. Legal, pessoal?
Pessoal, dessa maneira a gente finalizou aí, fizemos 11 exercícios relativos à lei de Ohm, condutores ômicos, para você fixar bem as ideias. Espero que vocês estejam bem. Tá legal, pessoal? Na próxima aula eu volto falando da segunda lei de Ohm. Obrigado pela atenção, pessoal. Beijo a todos. Até a próxima. Bons estudos. Se cuidem.